Olá pessoal, começando aqui mais uma videoaula. Hoje a gente vai aprender a fazer essa orquídea usando modeladores diferentes que não são destinados a fazer orquídea. Então a gente vai estar usando a papoula Cynthia para fazer essas gravatinhas, a flor de algodão para a gente fazer o botão da orquídea e essa que é a papoula de Natal para a gente fazer o miolo. Só que essa daqui, ela não é tão necessário. Caso você não tenha esse modelador, não se prenda a ele só por causa dessa peça aqui, que ele vai fazer esse efeito. A gente pode fazer de outro jeito. Então, eu vou mostrar para vocês como usar esses três modeladores para uma função diferente da quais eles são destinados. A gente vai começar aqui com o modelador da papoula Cynthia para fazer a gravata. Eu vejo muita gente brigar aí na internet porque não tem modelador. Gente, basicamente o modelador de vocês é o próprio frisador. Então, o que a gente vai fazer? Eu tô usando o EVA verde bebê, encontrado na loja Haiti, que além de ser a melhor marca pra gente trabalhar com esse produto, ele tem várias cores diferenciadas. Então, riscou. Aqui a gente vai recortar. São 2 para cada, tá? Então, para cada orquídea, 2 pétalas. Ó, fez o recorte. A tintura a gente vai fazer com tinta de tecido. Eu vou estar usando essa aqui, ó. Que é a tinta de tecido. Esse aqui é o azul marinho. Então, essa a gente vai usar para fazer com a pintura com álcool. Pode ser tanto o álcool de posto de combustível, como o álcool comum que a gente tem aí nos mercados. Essa pétala da flor de algodão para fazer o miolinho é bem simples, vocês não precisam fazer molde. Geralmente eu corto ela depois de frisado. Então, só recorta um pedacinho um pouco maior do que o modelador. Porque agora a gente vai frisar. Então, aqui a gente tem a pecinha para fazer o botão. Esse a gente já tem recortado para fazer a gravatinha. E essa ponta da orquídea, que é o que a gente vai usar aqui nesse modelador também, tá? Ó, ele é frisado aqui no meio. Ele só é cortado um pouquinho menor, mas utiliza essa ponta desse frisador para fazer esse molde. Esse que faz a gravatinha, eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo com os moldes deles, tá? Aí vai ficar o da gravatinha e o da folha. Então, fez, recorta. São 3 para cada orquídea, tá? Então, só vou mostrar para vocês como que modela e como que recorta cada um deles, pra gente começar a montagem da nossa orquídea. Para modelar, eu uso aqui uma toalha, um pedaço de papel e um ferro de passar já bem aquecido. Então, vamos lá, ó, vou começar com essa da flor de algodão. Importante vocês, gente, quando for usar modelador de resina, como eles não têm o cabinho, vocês olhar aonde era o cabinho dele para vocês encaixar de forma certinha. Porque às vezes a pessoa compra e acha que pode colocar de qualquer jeito, ó, ele encaixa, só que ele não frisa direito. Aí às vezes a pessoa liga pra gente reclamando, o frisador não frisou bem. Muitas das vezes é por mal encaixar o modelador. E tem um outro vídeo meu aí no YouTube mostrando que 89% a culpa muitas das vezes não é nem do modelador, e sim do EVA, que nem todos são apropriados para se fazer esse tipo de trabalho.
Então, aquece bem o EVA. EVA frio não pega molde. Então, vocês não adianta querer fazer o frisador modelar uma peça que vai estar totalmente fria. Aqueceu, coloca no modelador e já... A única desvantagem da resina é que nesse tipo de processo que eu acabei de frisar aqui agora, é um pouquinho mais difícil para você tirar, desencaixar o modelador, mas fora isso, tranquilo. Aí você vai perguntar pra mim, ah, mas você não vai pintar? Sim, eu vou pintar, só que depois dele modelado. Agora a gente vai frisar as pontas da orquídea. Colocou. Aí essa daqui, depois dela modelada, o que vocês vão fazer? Vocês vão reaquecer a pontinha, fazer aquele biquinho tradicional e dar movimento na pétala, ó. Pra não ficar aquela coisa tudo uniforme, aquela coisa do mesmo jeito uma da outra. Feito isso, vocês fazem todas elas, lembrando que é 2 dessas para cada orquídea. E agora, por último, a gente vai fazer as 3 pontas. No caso, eu vou frisar só uma, mas são 3 para cada. Como eu disse para vocês, a gente vai usar somente esse miolinho aqui do frisador. Feito isso, ó, aqueceu. Modelou, tá vendo? Aí, a gente vai fazer agora o miolinho e em seguida a gente vai pintar todas elas. Esse aqui é o miolo da orquídea. Também vai estar o molde dele aí na descrição do vídeo. Então, vocês podem fazer algumas voltas com ele. Ó, o diferencial que eu fiz nesse molde foi isso aqui, ó. Ó, eu peguei uma lateral, vendo? E aqui eu cortei menor. Então, ele formou essa garrinha aqui no meio. Aqui vocês podem fazer umas voltinhas. Não precisa cortar ele certinho. Para pintar, eu usei um tom de rosa no meio. Aqui. Somente isso. Como é tinta de tecido, gente, vocês vão ter que deixar de um dia para o outro, porque a tinta de tecido, na hora de frisar, ela gruda muito, solta a cor. Eu, em particular, eu prefiro usar a tinta PVA. Então, ó, só vem batendo a esponjinha de baixo para cima. Faz um tom de degradê primeiro, depois vem reforçando o azul nas bordas. E aqui na ponta, deixa bem azul. Tá vendo? Vai ficar assim. Faça isso de um lado e do outro. Em seguida, a gente usa a tinta de tecido para fazer a pintura das demais peças. Então, eu misturei aqui, ó, tem uma misturinha aqui de álcool com tinta de tecido. A proporção de álcool e de tinta é de acordo com o que você quer. Se você quer mais escuro, coloca mais tinta, menos álcool. Se quer mais claro, faz o inverso. Uma dica, depois que vocês mergulhar ela no álcool, deixa ela viradinha para baixo,
que aí a ponta, as gotas de álcool que for saindo, ela dá um efeito na pétala. E o mesmo serve para as pétalas da orquídea. Aqui no caso, ó, eu peguei várias assim e molhei somente as pontinhas. De forma que ela ficou desse jeito. Agora é só a gente montar a nossa orquídea. Ah, desculpa, gente. Eu vou mostrar pra vocês como frisar aqui no meio. Como eu já terminei de frisar aqui, eu esqueci de mostrar. Olha, eu fiz isso. Eu aqueci e frisei só essa pontinha. Essas aqui eu larguei pra fora, tá vendo? Ela pegou o modelo só aqui. Só nesse meinho aqui. A montagem da nossa orquídea vai começar pelo botão. Então, vocês vão pegar aqui o arame galvanizado, 14 milímetros. A pétala dela depois já cortada, vocês pegam um pedacinho de EVA, mais ou menos uns 10 centímetros, por 2. Enrola. Passa o arame aqui no meio. Com o alicate, vocês dobram. Fechou aqui embaixo. Agora, vocês vão colocar, ó, pontinha com pontinha. Colocou ponta com ponta. Segura um pouquinho e cola. Novamente. Ó, ponta com ponta, colou. Aqui, ó, intercala-se uma na outra. Nunca cola por cima, tá? Sempre intercalando. Fez o primeiro botão, aquela misturinha que a gente fez com a tinta azul, só vim e mergulhar ele na tinta, tá vendo? Ele vai ficar assim. Os demais botões, vocês não precisam usar o arame grande igual eu usei o primeiro, porque o grande você vai usar do tamanho que você quer a haste do teu galho de orquídea. Os demais botões, eu coloco 2 ou 3 em cada galho. Você pode usar o arame um pouco menor, a gente só vai adicionar eles depois no galho usando fita floral. Se quiser o botão um pouquinho mais cheio, é só fazer essa basezinha aqui maior. E o processo aqui é o mesmo. Ponta com ponta. Passa-se a cola. Tenta fazer a pontinha o mais junto possível, porque ele fica bem fechadinho. E aqui, ó, é só intercalar. Intercalou, fechou. Mergulha ele na solução de tinta que a gente fez e deixa aqui para secar. Agora vamos para a montagem da orquídea. A orquídea você também não precisa usar um arame grande,
basta um arame de aproximadamente uns 15 a 20 centímetros. Dobra bem a pontinha dela aqui, do arame. E deixa ele assim, ó, achatado. Porque é aqui que a gente vai adicionar a orquídea. Então, aqui a gente vai pegar 2 pétalas. Fazer aquela famosa gravatinha. Ó, fechou aqui no meio. Tá vendo aqui, ó? Essa ponta do arame é o que vai segurar a nossa orquídea. Aí aqui, nessa parte do botão, que é o miolo da orquídea, passa a cola aqui no meio e fecha ele. No que vocês fechar, ó, dá uma levantadinha nessa segunda parte. Então, é só pôr um pingo de cola aqui e juntar as 2 partes. Se aqui atrás ficar muito alto, é só dar um pique, passa a cola aqui. E esse ponto onde a gente passou a cola é o que vai cobrir o arame. Dessa forma, tá vendo? Aí agora é só fazer a montagem das pontas. Ó, as pontas sempre são 2 para cima e 1 para baixo. Então, corta um pouquinho aqui, faz um oval aqui no meio. Virando a orquídea ao contrário, vocês vão colocar uma direcionada para baixo. E as outras 2 para cima. E assim vai ficar a nossa orquídea. Feito tudo isso, eu vou usar a fita floral, que no caso eu vou usar marrom, mas vocês podem usar verde ou qualquer outra cor. Verde claro, verde musgo. Cobre o arame. Lembra que eu falei com vocês da parte do botão? Então, é a mesma coisa. Cobriu. Esse ele é o maior arame, porque é esse que eu vou fazer o galho. Agora aqui, ó, é só posicionar um sobre o outro, passar a fita floral prendendo eles. Com os galhos de orquídea, agora é do mesmo jeito. Eu vou deixar eles aqui para baixo. Posiciono a orquídea na altura que eu quero. Tá vendo? Passo novamente a fita floral. Posiciono uma perto da outra.
E agora, para dar o acabamento final, só introduzir essa mangueirinha. Isso se vocês quiserem, tá? Se não quiser, pode engrossar o caule um pouquinho com papel ou deixar só no arame mesmo. Vocês perceberam que eu passei o arame por fora da mangueirinha. Agora é só cobrir novamente e montar o vaso de flores. Aí vocês vão fixar os galhos numa base com argila. Colocar a folha. E assim tá pronto o nosso galho de orquídea. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa videoaula. Não esqueça de dar o seu joinha, de se inscrever no nosso canal, porque você ajuda não só a gente a manter o canal no ar, como também a levar os nossos vídeos. Bom, pessoal, para fazer a folha, vocês podem fazer usando um modelador de folha de orquídea. Por exemplo, eu tenho esse aqui para indicar para vocês. Caso vocês não tenham modelador, pode fazer ela também sem modelar. Então, eu fiz a mesma coisa que eu mostrei para vocês, ó. Com o próprio frisador eu fiz o molde da folha. Mas se você não tem o molde, não tem problema. Eu vou deixar no link aí o molde da folha. Eu tô usando um EVA bem escuro, porque geralmente as folhas de orquídea, além delas ser bem escuras, elas também não são muito marcadas. Então, tô usando tinta PVA, verde musgo, só pra escurecer um pouco mais a folha. Que é essa aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês o resultado dela frisada. Eu, em particular, prefiro ela modelada somente à mão. Pra fazer a folha, a gente vai fazer do mesmo jeito. Vai colocar embaixo de uma folha de papel. Aqui tá o modelador. Eu pintei só de um lado, porque a parte de baixo, como não fica muito à mostra, então, nesse caso aqui, eu vou colocar o lado pintado pra baixo. Ó, colocou. Essa, no caso, ela é a folha frisada. Vou só recortar aqui que ficou grande. Aí, vocês podem dar mais uma ondulada na folha. Ou vocês podem fazer também a folha somente modelada à mão, sem ter que usar o frisador, que é o que eu prefiro, que eu acho que fica mais natural. É só segurar na palma da mão. Aqui em volta vocês dão umas ondinhas na folha. E assim fica a folha da nossa orquídea. Depois vocês pregam um araminho aqui e espeta no vaso a hora que montar o vaso de orquídea.